Desde o seu nascimento, a filha do magnata nunca tinha pronunciado uma palavra, e todos os especialistas tinham concluído que ela nunca falaria. No parque principal, uma menina de poucos recursos apresentou-se diante dela com um pequeno frasco que continha um líquido dourado e disse-lhe suavemente: "Beba, e a sua voz nascerá." A menina ingeriu o líquido e, segundos depois, o silêncio que havia marcado sua vida foi quebrado com uma expressão que deixou até mesmo seu pai atônito. Naquela manhã radiante, a praça central vibrava com atividade. Entre vendedores de flores, artistas de rua e crianças, um homem, com um terno impecável, um relógio suíço brilhante e uma postura que irradiava autoridade, perseguia os pombos, criando um contraste total com o cenário ao seu redor. Era Leopoldo Santillán, um milionário acostumado a usar sua riqueza para impor sua vontade, arrogante e frio, incapaz de apreciar o valor daquilo que não podia ser adquirido com dinheiro. Sua ganância o consumia até nos detalhes. Ele vivia para os negócios, para as vitórias, mas escondia uma fraqueza que o devorava em segredo. Sua filha, Karina, uma menina de apenas 5 anos que, desde o nascimento, era muda. Nenhuma ajuda, nem mesmo os especialistas mais renomados, havia conseguido devolver-lhe a voz. Apesar de falar com força ao celular, gesticulando com impaciência, Leopoldo se distanciou alguns passos, deixando a menina sozinha no centro da praça de pavimento liso. Karina acompanhava com atenção a agitação ao seu redor, seus cabelos loiros ondulando ao vento, até que uma pequena silhueta se materializou entre a multidão. Ivana, uma menina cujas roupas mostravam o desgaste da vida, com a pele marcada pelas dificuldades, mas com um olhar doce e decidido, aproximou-se. Com a cautela de quem teme assustar um pássaro, ela falou suavemente: "Olá, meu nome é Ivana. Você parece sozinha. Você se importa se eu ficar aqui?" Karina ergueu o olhar. Não conseguiu articular uma resposta, mas seus olhos claros transmitiram uma mensagem que Ivana compreendeu instantaneamente. Um sim silencioso. A menina, com sua pobreza evidente, ficou ao lado dela, sorrindo como se oferecesse um oásis em meio à desordem. "Sei que você não fala, mas não importa. Posso contar histórias, e você simplesmente me olha, ok?" Ivana, ajeitando o cabelo despenteado atrás da orelha, expressou. Karina suspirou suavemente, sem emitir nenhum som, encantada com a naturalidade daquela nova companheira. Parecia que, por um momento, ela havia encontrado alguém que realmente a compreendia. Naquele instante, Ivana tirou da bolsa uma pequena garrafa de vidro, cuidadosamente guardada. Em seu interior, um líquido dourado brilhava sob o sol. Ela a ergueu diante dos olhos de Karina e, em voz baixa, sussurrou: "Minha avó dizia que isso tem poder. Talvez possa ajudá-la a encontrar sua voz. Beba isso e sua voz se manifestará." Seus olhos brilharam de entusiasmo. Embora tenha hesitado por um momento, a curiosidade e a confiança a impulsionaram. O olhar terno da menina dissipou qualquer incerteza. Ivana se aproximou com carinho e, inclinando o pequeno frasco, deixou o líquido escorrer diretamente na boca da menina. Naquele exato momento, Leopoldo apareceu correndo pela praça, com o rosto refletindo o terror. "Como você pode fazer isso?" exclamou com raiva, arrancando o frasco das mãos da filha e empurrando-a bruscamente. O frasco se estilhaçou no chão, espalhando um cheiro amargo por todo o lugar. O público ao redor ficou alarmado, mas o multimilionário não se importou. Ele agarrou com força o braço da menina, gritando: "Saia da minha frente, menina de rua! Nunca mais se aproxime da minha filha." E vá, com os olhos cheios de lágrimas, saiu correndo entre soluços, desaparecendo na multidão que o observava impassível. Karina, que até então só estava tossindo, levou as mãos à garganta. Seus olhos se encheram de lágrimas.
Seu pequeno corpo tremeu e, então, entre soluços, um grito inesperado saiu de sua boca. Papá! Leopoldo ficou petrificado. Seus olhos se arregalaram. Seu corpo estremeceu. A palavra que ele ansiava ouvir há anos finalmente saiu da boca de sua filha. Karina, repita, por favor, sussurrou ele, ajoelhado diante dela, incapaz de esconder sua incredulidade. A menina o abraçou com força, pronunciando com voz trêmula: Papai, papai! As lágrimas de Leopoldo transbordaram, molhando um rosto acostumado à severidade. Ele a segurava contra o peito, embalando-a com cuidado, como se temesse que aquele milagre desaparecesse a qualquer momento. E quando finalmente ergueu o olhar em busca da menina, ao chegar, aquele prodígio encontrou apenas a praça deserta. A mansão de Leopoldo Santillán, normalmente envolta em um silêncio denso que impregnava seus amplos corredores e seus móveis imponentes, naquela noite tinha um ar diferente. Karina, com sua voz ainda fraca e áspera, aventurava-se a pronunciar as primeiras palavras, como quem explora na penumbra. Papai, quero pão, disse com dificuldade, mas sem hesitar. Leopoldo abriu os olhos com espanto, como se cada palavra fosse um tesouro inestimável. Meu Deus, é realmente isso que você está dizendo? Sussurrou enquanto levava as mãos ao rosto. Seu rosto ficou paralisado, incapaz de assimilar o que ouvia. As empregadas da casa, acostumadas à fria impassibilidade de seu patrão, paravam na porta, com lágrimas contidas nos olhos. A menina, com um sorriso vacilante, repetia frases simples, enquanto o pai, acostumado à autoridade e à riqueza, se ajoelhava diante dela como se fosse um rei diante de sua rainha. Fale de novo, filha. Diga qualquer coisa, implorava ele com a voz embargada. Karina, cheia de entusiasmo, terminava frases curtas, cada uma surgindo com... Era um momento difícil, mas sem perder a determinação. A sala, antes tão solene, inundava-se com um riso autêntico que não se ouvia ali há anos. O jantar, que normalmente era tranquilo e formal, transformou-se numa celebração espontânea. Leopoldo, que nunca tinha tido paciência para ouvir ninguém, agora inclinava-se sobre a mesa, absorto em cada palavra que saía da boca da sua filha. Papai, estou feliz, disse ela, olhando-o nos olhos. Leopoldo quase desmaiou, colocando a mão no peito, como se aquelas as palavras tinham sido o pacto mais importante que ele já havia selado. Horas depois, no amplo quarto decorado com cortinas pesadas, Karina se aconchegou na cama. Leopoldo sentou-se na beirada do colchão, incapaz de se afastar. A menina o observou com a seriedade própria das crianças e, em voz baixa, disse: Quero ir à praça amanhã. Quero agradecer. Leopoldo olhou para ela, sentindo a garganta apertar. A lembrança da menina necessitada, da garrafa pequena e do seu olhar implorante, voltou com intensidade. Não tenho certeza se é uma boa ideia, Karina, murmurou. Embora sua voz Ele cedeu diante da ilusão que se refletia no olhar de sua filha. Acariciou seus cabelos dourados, sentindo uma ternura que o abalava. Pela primeira vez em muito tempo, não havia preocupações empresariais, não havia ambição de lucros, apenas o desejo de não decepcionar aquela pequena que o havia reconhecido como pai. Tudo bem, amanhã vamos à praça, disse ele com um sorriso tímido. Karina sorriu, fechou os olhos lentamente e adormeceu em paz. No entanto, Leopoldo permaneceu imóvel, enquanto uma ideia começava a tomar forma em seus pensamentos. Algo que ele ainda não conseguia compreender totalmente. Uma transformação profunda, embora silenciosa, estava ocorrendo dentro dele. No dia seguinte, o sol já banhava os edifícios antigos quando Leopoldo saiu da mansão, com a filha segurada pela mão. O mordomo abriu a porta do elegante automóvel. Mas, dessa vez,
Eles não estavam indo para a praça central para um compromisso social ou profissional. O ambiente vibrava com uma energia diferente. Karina, ainda fascinada por sua voz recém-descoberta, não parava de murmurar frases baixinho dentro do carro, como se precisasse confirmar que a experiência era autêntica. Sim, papai, estou falando sério, afirmava com uma felicidade que iluminava seu rosto. Ao ouvi-la, Leopoldo não escondeu o sorriso orgulhoso, mas em seus olhos percebia-se algo mais, uma análise silenciosa, como se buscasse compreender a raiz do incrível. Ao chegar à praça, a atividade era frenética. As pessoas caminhavam apressadamente. Os vendedores ambulantes ofereciam seus produtos aos gritos, e o ritmo de um músico de rua se misturava ao som dos passos sobre as pedras. Karina pegou a mão do pai com ansiedade. Venha, papai. Quero encontrar a menina. Quero agradecer a ela. Sua voz, embora fraca, transmitia a determinação de quem sabe com certeza o que deseja. Leopoldo, obrigado a acompanhar o passo da filha, examinava atentamente os rostos desconhecidos em busca daquela figura que se tornara tão importante. Passaram-se minutos que se prolongaram até que, no meio da multidão, Karina reconheceu Ivana. A menina, que vivia na pobreza, estava ao lado de uma coluna antiga, abraçando-se com força para tentar afastar o frio. Seu cabelo iluminado pelo sol e suas roupas rasgadas a diferenciavam das outras. Sem hesitar, Karina soltou a mão do pai e correu em direção a ela. Você! Disse com determinação. Ivana se virou, surpresa, e lhe ofereceu um sorriso doce ao vê-la. Karina a abraçou com intensidade, como se estivesse encontrando uma parte essencial de si mesma. Obrigada, obrigada por me devolver minha voz, disse ela com lágrimas nos olhos. Leopoldo, a certa distância, parou para observar a cena. Ele sentia um peso no peito que não conseguia compreender totalmente. Algo. Entre o orgulho e a vergonha, ele respirou fundo e, com esforço, adotou um tom amigável. Devo pedir desculpas pelo que aconteceu ontem, disse ele com dificuldade para pronunciar as palavras. Eu não deveria ter agido assim. Ivana olhou para ele com desconfiança, mas permaneceu em silêncio. Karina, impaciente, observava os dois como se quisesse conectar duas realidades díspares. Foi então que Leopoldo, impulsionado pela pergunta que o atormentava desde a noite anterior, a formulou. O que havia naquele frasco? Sua voz era baixa, mas carregava uma urgência que não passava. Ivana, com inocência, virou-se para Karina e repetiu. Sim, o que era isso? Ivana, respirando fundo, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Com uma sensibilidade quase sagrada, ela respondeu. Era um chá. Minha avó me ensinou a prepará-lo antes de falecer. Ela me disse que era um legado, um presente a ser protegido com cuidado, algo capaz de curar o que ninguém mais poderia. Eu cuidava dele como se fosse meu bem mais precioso. Leopoldo permaneceu em silêncio por alguns instantes, absorvendo cada uma das palavras ditas. Seus olhos, que antes mostravam descrença, agora brilhavam com um interesse que se escondia por trás de sua expressão. Com aparente admiração, ele colocou a mão no ombro de Ivana e disse: Você fez algo incrível. Agradecer não é suficiente. Venha para minha casa. Você merece ser tratada como uma rainha. Embora seu tom soasse amigável, uma rigidez calculada era perceptível em cada palavra. Karina, com um sorriso radiante, acrescentou: Isso mesmo, Ivana. Você vai adorar nossa casa. Ivana hesitou, seu pequeno corpo lutando entre a confiança e a necessidade de recusar o convite. Ao ouvir o convite, ela contemplou a mansão distante que se materializava em sua mente e, por um breve momento, quase, ela balançou a cabeça negativamente, mas o abraço constante de Karina e a promessa de um lar acolhedor a fizeram ceder. Com um suspiro, ela murmurou baixinho: Tudo bem,
Eu vou. Enquanto Karina se regozijava e Leopoldo sorria, não era mais apenas a emoção pela gratidão que se sentia no ar, mas uma sensação intangível de que algo transcendental estava por vir e que o verdadeiro custo daquele acontecimento ainda estava por ser descoberto. O carro de luxo que transportava Leopoldo, Karina e Ivana deixou para trás a agitação da praça. Quando as portas da mansão ao se abrirem, o contraste era evidente. Lá fora, a pobreza, a pressa e a indiferença dominavam o ambiente. Em contrapartida, lá dentro se estendiam vastos jardins, estátuas alinhadas e uma construção que ameaçava engolir qualquer espectador. Karina, cheia de entusiasmo, puxava a mão de Ivana como se lhe mostrasse um tesouro escondido. "Você vai adorar este lugar", dizia com alegria. Ivana, por outro lado, observava ao seu redor com os olhos bem abertos, surpresa e ao mesmo tempo desconfortável. Aquela opulência parecia-lhe um mundo completamente diferente. Ao chegarem ao salão principal, os funcionários já estavam lá. A mesa estava repleta de frutas frescas, pães, queijos e iguarias fumegantes. Leopoldo, com um olhar poderoso, declarou: "Esta casa também pertence a você, pelo menos durante hoje. Coma à vontade." Embora sua voz soasse amigável, sua presença denotava um anfitrião pouco acostumado a compartilhar seu espaço. Ivana se aproximou da mesa com cautela, até que Karina a convidou para se sentar. "Sente-se aqui ao meu lado", insistiu a menina com um sorriso. Nos dias que se seguiram, Leopoldo aumentou suas demonstrações de afeto. Ele encomendou roupas novas feitas de tecidos delicados. Substituiu os trapos que Ivana vestia por roupas elegantes. Deu-lhe brinquedos de luxo, como bonecas de porcelana e livros ilustrados. Instruiu os cozinheiros a prepararem os pratos mais requintados apenas para Ivana saborear. Até os criados, acostumados à indiferença do patrão, se maravilhavam com essa repentina bondade. Karina apreciava cada presente dado à sua amiga, sem saber que por trás desses gestos generosos se escondia um propósito oculto. Entre mordidas tímidas e risadas compartilhadas com Karina, Ivana começou a se sentir menos deslocada. Ela chegou a correr pelos jardins com a filha de Leopoldo, brincar de esconde-esconde entre as colunas da mansão e até tocar algumas notas no piano antigo. O riso das duas ecoava pelos corredores, enchendo de vida os espaços antes dominados pelo silêncio. Leopoldo observava de longe, sentado em uma poltrona de couro, o queixo apoiado na mão, os olhos atentos. À primeira vista, parecia satisfeito, mas dentro de si cada palavra de Ivana era registrada com cuidado. Foi somente após alguns dias de elogios que Leopoldo se aproximou. Com a precisão de um caçador, ele mostrou-se curioso no jardim iluminado. "Ivana, esse chá é realmente especial. Você se lembra como sua avó o preparava? Devia ser trabalhoso, não é?" A jovem inspirou profundamente e respondeu que sim, que era. Ela colhia folhas de sálvia e hortelã ao amanhecer em Rocio. Ela afirmava que, se fossem colhidas sob o sol do meio-dia, perderiam seu poder. Ela também usava raiz de gengibre ralada, um pouco de mel natural e flores de camomila. A fervura deveria ser feita em fogo baixo por um tempo preciso de 7 minutos. Leopoldo inclinou-se com interesse, embora se esforçasse para manter um sorriso amigável. "Incrível", pensou ele. Ele continuou ouvindo atentamente. E então, Ivana, ainda comovida pela lembrança, continuou. Ela sempre deixava o chá esfriar em um frasco de vidro, nunca em um de metal. Ela afirmava que o segredo estava em respeitar o tempo da mistura. Se fosse coado muito cedo, não funcionava, e o chá deveria ser consumido imediatamente para não perder sua essência. Enquanto ela falava, Leopoldo absorvia cada detalhe como se estivesse gravando um código inestimável. No entanto, à medida que ela abriu a boca, mas percebeu que o olhar de Leopoldo não se limitava à admiração.
mas emanava uma cobiça perturbadora. Ela tentou mudar de assunto, mas Leopoldo, com um sorriso que parecia amigável, insistiu. Ele pediu que ela explicasse como havia herdado o dom de sua avó. Carina, desconfiada, franziu a testa, sentindo uma inquietação crescente. Ela se aproximou de Ivana, segurando sua mão com um gesto protetor. Ivana respondeu ao gesto em silêncio, consciente de que talvez tivesse se exposto demais. Naquela noite, enquanto Carina se entregava ao sono depois de tanto rir, Ivana permaneceu acordada. Dentro do quarto de hóspedes, contemplou o teto decorado, a cama excessivamente macia, mas o relaxamento lhe era negado. As imagens do sorriso de Leopoldo a atormentavam sem descanso. Ela percebia uma sombra por trás de sua cortesia. Ela sabia disso. Ela suspirou enquanto segurava o lenço gasto que sempre carregava consigo e refletiu. Se algum dia ele descobrir tudo, não sei quais consequências isso poderia trazer. E assim, na quietude, um plano começou a tomar forma em sua mente. A estadia de Ivana na mansão já não era um evento incomum. Ela acordava envolta em lençóis frescos, vestindo roupas que nunca havia usado antes. Ivana sonhava e se alimentava em uma mesa cheia de frutas, carnes e sobremesas. Carina a recebia como uma irmã, mostrando-lhe cada espaço da casa, ensinando-lhe diversões e até mesmo revelando-lhe os segredos de sua infância, escritos em cadernos cheios de desenhos. Para Ivana, aquilo parecia um lar. Mas para Leopoldo, tudo era um plano meticulosamente elaborado. Desde o primeiro momento, seu objetivo não era oferecer um lar para Ivana, mas extrair cada detalhe sobre a verdadeira essência de sua importância. A receita do chá milagroso. Ele a contemplava com a atenção de quem analisa prisa, anotando cada palavra em sua mente. Em conversas que pareciam inocentes, ele extraía nomes de plantas, horários de colheita, detalhes sobre a preparação. A cada dia, ele se aproximava mais da solução completa. E, ao sentir que possuía informações suficientes, sua fachada de bondade desapareceu. Não havia mais motivo para fingir. A menina necessitada não tinha mais utilidade. Em uma tarde quente, Ivana foi chamada ao seu escritório. O lugar exalava autoridade, paredes revestidas de livros, tapetes caros, a mesa de madeira maciça refletindo a lâmpada iluminava o espaço com um brilho intenso. Carina tentou pegar a mão de sua amiga, que se mostrava reticente, mas ele foi inflexível. Sua determinação era clara. Nos vemos depois. Agora preciso falar com ela. Seu tom não admitia réplicas. Carina ficou paralisada no corredor, atormentada por uma angústia inexplicável que lhe apertava o estômago. Ivana, dentro do escritório, encolheu-se diante dele. A mochila preta sobre a mesa chamou sua atenção. Estava cheia de notas. Leopoldo cruzou os braços. Sua expressão era impassível, fria como pedra. Ivana começou, sua voz calma, mas cortante. Você me deu. Ela tinha conseguido tudo o que precisava. As informações sobre o chá estavam completas. Neste momento não havia razão para você ficar. Pegue essa mochila e vá embora. A menina arregalou os olhos, surpresa, incapaz de compreender. Mas ela não tinha pedido nada. Só queria brincar com Carina. Sua voz ficou trêmula. Leopoldo inclinou-se para a frente, impaciente. Brincadeiras não são minha prioridade. Exijo resultados e você já cumpriu sua função. Ele se levantou e empurrou a mochila com rudeza. Tome! Isso supera tudo o que você já teve na vida. Mas saia da minha casa imediatamente. Sempre a mesma coisa. Lágrimas escorriam pelo rosto de Ivana. Você nunca quis me ajudar, só queria a fórmula, sussurrou ela com a voz embargada. Antes que ela pudesse terminar, Leopoldo bateu com força na mesa, fazendo o som ecoar pela sala. Pare, você é apenas uma menina de rua. Não tente aparecer aqui novamente. Naquele instante, Carina invadiu a sala, alarmada com o barulho.
Ela viu sua amiga sendo empurrada em direção à porta do escritório. Pai, pare! Não faça isso! Ela não merece! Gritava ela, chorando. Leopoldo não olhou para ela. Apenas segurava Ivana pelo braço, empurrando-a pelo corredor, seus passos pesados ecoando nas paredes. Ao chegar à entrada principal, ele abriu a porta bruscamente e jogou a menina para fora como se estivesse se livrando de um objeto insignificante. Saia daqui! Rugiu ele, sua voz cheia de desprezo. Ivana, tremendo, pegou sua mochila com orgulho e olhou para Karina, que chorava angustiada. Não chore, você já tem o que sempre desejou. Sua voz, cubra-a com carinho, disse ela antes de correr para longe, desaparecendo na rua. Karina caiu de joelhos, o rosto inundado de lágrimas. Eu te desprezo, pai. Uma voz potente quebrou o silêncio da mansão, mas Leopoldo permaneceu imperturbável. Ele não se comoveu, nem houve um momento de dúvida, nem um lampejo de dor. Ele permaneceu imóvel na soleira da porta, contemplando o horizonte como se não tivesse ouvido nada. Sua mente estava alheia ao lamento de sua filha. Apenas o som fantasmagórico do tilintar de moedas ressoava nela, a promessa de milhões que se aproximava em poucos dias. Afinal, agora ele tinha o que desejava: o segredo do chá. Nos dias que se seguiram, Leopoldo deixou-se absorver pela sua ambição, com a insensibilidade de alguém que observa. Considerando as vidas como meros dados numa planilha, reuniu sua equipe de marketing, cientistas de laboratório e advogados de confiança. Dentro dele, a fórmula já era um tesouro. Ele ordenou a preparação de amostras em frascos de design impecável, com rótulos elegantes e um nome cuidadosamente selecionado: o Chá da Esperança. Ele o apresentou como um presente para o mundo, mas a preços exorbitantes, como se transformasse o sofrimento em um artigo de luxo. Seus olhos brilhavam ao visualizar as riquezas se acumulando. Em poucas semanas, serei ainda maior do que... O que eu fui antes é irrelevante agora. Nada poderá me deter. Eu me agarrava a esse pensamento, esquecendo completamente a imagem de Ivana correndo pela rua com lágrimas nos olhos e a voz de sua filha dizendo que a desprezava. A cidade foi inundada de propaganda. Anúncios impactantes na televisão e mensagens no rádio promoviam a cura com imagens de crianças e adultos sorrindo em montagens emocionantes. Recuperem o que perderam. Reencontrem sua voz. As pessoas desoladas começaram a comprá-lo. Famílias inteiras faziam fila em farmácias de luxo, correndo para adquirir, a preços exorbitantes, uma garrafa que prometia devolver a fala. Leopoldo, de seu escritório envidraçado, contemplava os gráficos em ascensão. "Vejam esses números!" exclamava aos seus executivos batendo na mesa. "Isso é apenas o começo. O mundo inteiro se renderá ao meu chá." Por dentro, ele sorria satisfeito. Eles oferecem esperança e eu vendo maravilhas. Por um tempo, o mundo parecia estar novamente sob seus pés. Repórteres buscavam entrevistas e empresários se mostravam dispostos a investir. Os jornais elogiavam o empresário visionário em suas páginas, e a produção estava repleta de manchetes que o exaltavam. Leopoldo percorria os corredores de sua empresa como um monarca vitorioso, os passos de seus sapatos ressoando com força sobre o mármore. "Você vê, Karina?" disse ele, em uma tentativa incomum de se conectar. "Seu pai é um gênio. Agora todos terão a oportunidade de experimentar o milagre." No entanto, Karina apenas evitou seu olhar, murmurando: "Isso não é um milagre, papai. É uma falsidade." Suas palavras ressoaram em sua mente, mas ele as rejeitou com desdém. Ela ainda é apenas uma criança. Não entende nada de negócios. Mas a ilusão não duraria muito tempo. As primeiras reclamações foram sutis. Consumidores insatisfeitos afirmavam não ter observado nenhuma mudança. Leopoldo, irritado, mostrava-se zangado. Era normal que sempre houvesse alguns insatisfeitos.
No entanto, em poucos dias, a onda de reclamações inundou a mídia. Pessoas desesperadas que haviam vendido seus pertences para comprar o chá expunham o engano em vídeos emocionantes. Uma mulher, com lágrimas nos olhos, dizia diante da câmera: "Meu filho continua sem falar, e agora estamos sem nada." Médicos afirmaram que não havia evidência científica para sustentar suas alegações. As reclamações começaram a chegar à empresa. Leopoldo passava noites sem dormir, andando inquieto, repetindo para si mesmo: "Isso vai passar, vai passar." Ninguém ousaria desafiar Leopoldo Santillán. No entanto, a queda foi abrupta e devastadora. O que havia alcançado uma rápida ascensão, agora desabava de forma brutal. Os meios de comunicação que antes o elogiavam, agora o chamavam de impostor. Os investidores se retiraram, as ações despencaram e, em questão de semanas, seu império se desintegrou. Olhando-se no espelho, ele sussurrou: "Não, isso não pode." Estava tomando conta de mim. Eu sempre controlo tudo, mas a imagem que via não era a de um homem no comando, mas a de alguém preso, desorientado. Em sua casa, a indiferença de Leopoldo finalmente encontrou oposição. Carina, que durante dias o observara em silêncio, finalmente não aguentou mais. Ela o confrontou diretamente, com os olhos cheios de lágrimas, e disse com voz decidida: "Você enganou a todos nós, e você também me enganou. Não posso considerar alguém tão mau quanto meu pai." Ele ficou paralisado, com a respiração ofegante. No entanto, por dentro, pensava: ela não entende o que está dizendo. Está dominada pela emoção. Tudo o que fiz foi buscar mais poder. Não houve arrependimento, apenas uma rejeição da realidade. À medida que o tempo passava, os corredores da mansão ficavam cada vez mais vazios. Os funcionários deixavam seus postos, os amigos e parceiros comerciais desapareciam, e os antigos aliados fingiam que nunca o haviam conhecido. Sua fortuna, que antes parecia inesgotável, desaparecia diante de seus olhos. Todas as noites, sozinho em sua biblioteca, Leopoldo andava em círculos, com os dedos entrelaçados em seus cabelos. "Malditos, todos ingratos, traíram-me pelo meu sucesso", dizia a mim mesmo, tentando convencer-me. Mas o silêncio, opressivo, respondia. Pela primeira vez, o vazio que inundava a casa não estava cheio de aplausos nem de promessas, mas de solidão e de uma derrota que me parecia impossível de superar. As noites na enorme mansão tornaram-se eternas e insuportáveis. Leopoldo, que antes preenchia sua agenda com reuniões e viagens, agora passava os dias recluso em sua biblioteca, saboreando goles amargos de uísque enquanto refletia sobre as notícias que chegavam. Chamavam-no de impostor. O telefone parou de tocar para instituições de caridade. Agora só tocava para cobranças. O silêncio era quebrado apenas pelos passos inseguros de Carina pelos corredores, passos que nunca mais a procuravam. A imagem de sua filha dizendo: "Não posso chamar de pai alguém tão mau", permanecia em sua memória, mas ele tentava silenciá-la, repetindo para si mesmo: "Só errei na forma, não no objetivo. Posso começar de novo." Era uma daquelas noites em que o vento batia forte contra as janelas e a mansão parecia emanar um frio mais intenso do que o normal. O som de batidas no portão ressoou na noite silenciosa. Leopoldo se levantou, irritado. Quem ousava interrompê-lo a essa hora? Ele murmurou enquanto se dirigia à entrada. Seu coração acelerou ao abrir o portão e ver uma pequena figura envolta em um casaco gasto, com os cabelos despenteados pela chuva. Era Ivana. Por um instante, ele ficou sem fôlego. Com a voz entrecortada, sussurrou: "Você voltou." E então, em um acesso de vulnerabilidade, soltou um grito: "Desculpe, eu não deveria ter feito isso com você." As palavras pareciam um peso enorme, mas Ivana o observou com determinação, sem hesitar. "Desde o início, eu sabia que você só estava interessado na receita.
disse ela com severidade. Por isso, forneci uma versão falsa. Ao perceber que você não se importava comigo nem com ninguém, apenas com o lucro, eu encobri a verdade intencionalmente. Leopoldo sentiu uma raiva crescente. Seus olhos brilharam de ódio e ele se aproximou. Ingrata, você ousou me enganar? Uma jovem da rua me fez sentir como um tolo. Sua voz ressoou pela mansão, carregada de raiva. Karina, aterrorizada, correu pelo corredor e exclamou. Papai, chega! Disse com determinação inabalável. Isso era adequado para sua pouca idade. Ouça, ela ainda não tinha terminado de falar. Ivana respirou fundo, recuperando a compostura. Ela tinha chegado lá porque, apesar de tudo, estava disposta a oferecer a receita autêntica. Mas com uma condição. A menina o observava intensamente, sem demonstrar medo. Ela teria a chance de fazer as coisas de maneira diferente dessa vez. Leopoldo, ao ouvir isso, mudou de expressão imediatamente. A raiva se transformou em um êxtase quase irracional. Seus olhos brilhavam, como se ele tivesse acabado de obter a chave de um tesouro escondido. A receita autêntica. Sim, exatamente isso. Com ela, limparei meu nome, recuperarei meu império. Sussurrou com nervosismo e um sorriso irônico. Mostrarei ao mundo quem é o verdadeiro gênio. No entanto, sua alegria foi interrompida pela voz de Karina, que ressoava com indignação. Vê, disse ela. Apesar de tudo o que aconteceu, você ainda não aprendeu nada. Você só pensa em você, papai. Em você mesmo. Ivana então se aproximou e suas palavras, precisas como flechas, feriram profundamente. Enquanto você sonhava com suas riquezas, milhares de pessoas choravam de frustração. Os pais investiram o que não podiam, confiando em seu engano. As crianças foram dormir com a ilusão de acordar falando, mas a noite permaneceu em silêncio. Roubastes os sonhos daqueles que já não tinham mais nada a perder. Ela levantou a voz, olhou para ele sem pestanejar, e mesmo assim você ousa pensar apenas em proteger sua reputação. Você não tem pudor. Leopoldo, imóvel, sentiu cada palavra atravessá-lo como facas afiadas. Seu peito agitava-se, seu rosto ardia, mas ele não conseguiu articular uma resposta. Naquele momento, diante do olhar de duas meninas, o empresário, implacável em sua ganância, mostrava-se sem reservas, sem nenhuma máscara que pudesse esconder sua verdade. A verdade ressoou no silêncio que se seguiu às palavras de Ivana. Um silêncio mais contundente do que qualquer insulto. Leopoldo respirava agitado, como um animal encurralado, os punhos cerrados em uma tentativa desesperada de encontrar uma resposta que lhe escapava. Karina o olhava com determinação. Cada segundo que passava confirmava que seu pai não era o homem forte que aparentava ser. Ivana, parada diante dele, emanava uma presença que a fazia parecer mais imponente do que sua altura natural, como se tivesse sido destinada a expor uma verdade que ele dedicou sua vida a esconder. Depois de em um instante, a menina, que antes se mostrara frágil, voltou a falar. Sua voz firme quebrando o silêncio gélido que enchia a sala. Se você deseja a receita autêntica, terá que fazer algo que nunca fez antes, colocar-se no lugar do outro. Leopoldo franziu a testa, perplexo, quase com um sorriso irônico. Pensar nos outros. Repetiu como se fosse uma frase absurda. Tenho em minhas mãos algo inestimável, milhões de dólares. Você quer que eu doe? Você está louca? Sua voz se elevou, ecoando pelos corredores da mansão deserta. Ivana, sem se abalar, deu um passo à frente e se levantou. O queixo. Sim, de graça. Só assim você mostrará que assimilou algo. Se usar essa fórmula para obter lucros, continuará sendo a mesma pessoa vazia. No entanto, se a usar para ajudar, poderá finalmente mudar. Karina, com voz emocionada, mas firme, interveio. Pai, esta é sua chance de redenção. Não se trata de prosperidade ou reconhecimento público.
mas de todas as pessoas que você enganou, das crianças que sonham com a comunicação e nunca puderam se expressar. Você tem a chance de reparar o dano. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas a determinação em seu olhar não deixava margem para interpretações. Ela não estava implorando, estava exigindo. Foi então que algo dentro dele se quebrou. Pela primeira vez em toda a sua vida, Leopoldo sentiu o peso de sua própria história cair sobre seus ombros. O rosto que se acostumara a sorrir diante de contratos milionários agora ardia de vergonha. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de raiva, mas de arrependimento. As imagens voltaram em avalanche. Vanana sendo expulsa em lágrimas, Karina gritando que o odiava, multidões chamando-o de criminoso. Diante das duas meninas, ele confessou em voz alta o que nunca tivera coragem de dizer. Fui ambicioso toda a minha vida. Trapaceei, menti, enganei. Acreditei que o mundo existia para se curvar ao meu dinheiro, mas estava errado. Ele respirou fundo, enxugando as lágrimas. Acabou. Não vou mais viver assim. Vou mudar. Vou fazer diferente. Na manhã seguinte aconteceu o inimaginável. As máquinas da indústria, antes dedicadas a produzir bens de luxo e encher prateleiras caras, foram ligadas para uma nova função. Garrafas de vidro recebiam o líquido dourado, cuidadosamente preparado, seguindo cada detalhe da receita original. Ivana acompanhava o processo de perto com um olhar vigilante, garantindo que nada fosse adulterado. Karina, ao seu lado, sorria ao ver a transformação acontecer. Em cada lote embalado não havia apenas chá, havia uma promessa, uma devolução de dignidade àqueles que haviam sido enganados. Poucos dias depois, as primeiras remessas foram distribuídas em hospitais, escolas e centros comunitários. Não havia cobranças, não havia contratos, apenas caixas chegando como presentes. Câmeras registravam a reação de famílias inteiras. Em uma pequena clínica, uma mãe abraçou seu filho de 8 anos, surda de emoção, quando ele pronunciou pela primeira vez a palavra mamãe. Em outra cidade, um idoso que havia perdido a voz após um acidente voltou a cantarolar baixinho a melodia da infância que sempre embalava seus netos. Vídeos começaram a se espalhar e cada história era um fio que tecia um milagre coletivo. Dentro da mansão, Leopoldo, Karina e Ivana observavam as fotografias que eram exibidas na tela da televisão. O indivíduo que antes só um sorriso havia desaparecido. Agora só restavam lágrimas que ele não conseguia conter. Eu não sabia que seria assim, sussurrou com a voz entrecortada. No fundo de seu ser, ele não tinha certeza se chorava pela vergonha do passado ou pela magnitude inesperada do presente. Karina pegou a mão de sua amiga e, olhando para o pai, disse: Agora você entende. O verdadeiro espanto não foi recuperar sua voz, mas aprender a usá-la para o bem comum. Ivana assentiu com seriedade, mas com um brilho nos olhos. É verdade. O milagre nunca foi sobre você, Leopoldo. Estava acima de todos nós, sobre o poder de dar voz àqueles que nunca a tiveram. E enquanto imagens de pessoas comuns enchiam a tela, rostos banhados em lágrimas, sorrisos iluminando salas simples, crianças correndo e gritando palavras que nunca haviam conseguido pronunciar, uma onda de emoção tomou conta de todo o país. Não havia mais como negar. Um novo capítulo estava sendo escrito e, pela primeira vez, Leopoldo não era o único autor de uma trama de ganância. Ele era simplesmente parte de um milagre que o dinheiro nunca teria alcançado. Foi possível comprar o chá algumas semanas depois que as primeiras garrafas foram distribuídas gratuitamente. Todo o país parecia passar por uma transformação. A mídia mostrava histórias que comoviam até mesmo os mais descrentes. Crianças que nasceram surdas e agora pronunciavam o nome dos pais. Idosos que recuperavam a voz após décadas de silêncio. Jovens que podiam cantar pela primeira vez. Era como se cada frasco contivesse uma chave, capaz de abrir fechaduras esquecidas no mais profundo da alma humana. E,
Para surpresa de todos, o nome de Leopoldo, que antes era visto como um símbolo de engano e ganância, agora era associado a algo inesperado: esperança. Os inúmeros processos judiciais que pesavam sobre ele começaram a desaparecer, um por um. As famílias que o haviam processado agora lhe escreviam cartas de agradecimento. "Meu filho falou pela primeira vez", disse uma mãe emocionada em um noticiário. "E essa alegria, senhor Leopoldo, é inestimável." Cada nova afirmação era como uma peça de um quebra-cabeça, que gradualmente completava o retrato de um homem que estava à beira do esquecimento, até que um convite inesperado mudou seu destino. Leopoldo foi convidado para dar uma palestra em um dos eventos empresariais mais importantes do país. O auditório estava cheio de executivos, investidores, jornalistas e famílias que tinham visto suas vidas melhorarem graças ao chá. As luzes do palco, amplo e majestoso, refletiam na multidão, e o murmúrio do público intensificou-se à medida que ele se aproximava do centro. Ele vestia o mesmo terno de sempre, mas sua expressão havia mudado. Ele não refletia mais o semblante de um. Ele não era um homem arrogante, mas alguém que carregava o peso de cada falha e cada decisão. Ao tomar a palavra, um silêncio sepulcral tomou conta do local. Ele respirou fundo, com os olhos cheios de lágrimas. "Eu não sou o culpado por essa revolução", disse ele com a voz embargada. "Vivi acreditando que o dinheiro era tudo, que as vidas não importavam. Eu me enganei, agi com crueldade. Mas hoje, diante de vocês, preciso confessar: não foi minha força que trouxe este acontecimento. Foram duas meninas." O público sussurrou, surpreso, e Leopoldo fez um gesto para que se aproximassem. Acompanhada por Ivana, que ainda vestia seu casaco gasto, mas agora com um olhar firme e brilhante, Karina, com um vestido simples, subiu ao palco. Ambas caminharam lentamente, enquanto toda a sala se levantava em aplausos. Leopoldo continuou: "Esta é minha filha Karina, que nunca perdeu a fé no que parecia impossível, e esta é Ivana, que me mostrou o significado da coragem. São elas que tornaram possível tudo o que estamos vendo hoje. Se hoje há tantas vozes se levantando, é porque essas duas me ensinaram que a verdadeira riqueza não reside nos saldos bancários, mas na capacidade de ajudar o próximo." Karina, com voz firme, mas cheia de emoção, pegou o microfone. "A voz", disse ela, "é um dom, não um instrumento para enganar ou causar danos, mas para gerar transformação. Eu, em meu silêncio, aprendi que falar não é suficiente. É preciso usar as palavras para mudar vidas." Os aplausos do público, de pé e com lágrimas nos olhos, foram um testemunho de sua emoção. Ivana, em seguida, tomou a palavra e sua voz, precisa como uma flecha, atravessou o coração de cada pessoa presente. "Eu não possuía nada, mas minha avó me ensinou que mesmo o menor gesto, o pequeno pode ser curativo. Hoje digo a todos: nunca subestimem o que parece insignificante, pois no pequeno reside o verdadeiro milagre." Os aplausos da plateia foram ensurdecedores. As pessoas se abraçavam, os empresários se emocionavam até as lágrimas, e os jornalistas registravam cada frase, conscientes de que estavam testemunhando algo único e histórico. Leopoldo, com lágrimas nos olhos pela primeira vez diante de um público, olhou para as duas meninas como se só agora compreendesse o poder da palavra voz. Não apenas a palavra que se expressa através da boca, mas a voz que se revela nas decisões, nas ações, no afeto. Finalmente, os três deixaram o evento juntos. Karina segurava com força a mão de Ivana e Leopoldo caminhava ao lado delas, mais tranquilo, como se tivesse liberado um fardo que o acompanhava durante toda a sua existência. Ao sair para a noite estrelada, ele expressou em um tom baixo, mas decidido: "Agora eu entendo. Ter voz não é apenas falar, mas usá-la para transformar vidas." Ivana sorriu e Karina acrescentou:
E faremos isso juntas. E enquanto percorriam as ruas iluminadas, formando uma família inesperada, mas unida pelo o destino, o mundo parecia estar à espera para ouvi-las. Não por sua sorte, nem por sua necessidade, nem simplesmente pela recuperação de uma voz, mas pela força de 3 vozes unidas que demonstraram que o verdadeiro milagre acontece quando a coragem vence a ganância. E quando até mesmo o homem mais orgulhoso compreende que não se pode silenciar aquilo que está destinado a ser ouvido. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para ver mais vídeos semelhantes. Dê um like para nos mostrar seu apoio e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Isso nos ajuda. Continuaremos criando o melhor para você. Até a próxima.